vamos estudar mais uma preciosa lição da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a lição de número 8 com o seguinte tema: Jesus viveu a experiência humana. Vamos para a introdução. O estudo é sobre a humanidade de Jesus. Este assunto já foi mencionado em praticamente todas as lições anteriores. Todavia, dado a sua importância, o comentarista sabiamente dedicou uma lição inteira ao assunto. Há indicações claras na Bíblia de que Jesus participou totalmente da natureza humana, menos do pecado. Embora sua concepção tenha sido sobrenatural, tudo o que aconteceu a seguir foi plenamente natural. Seu desenvolvimento no útero, o seu nascimento, sua fase de bebê, de criança, de jovem, tudo isso seguiu os mesmos estágios de crescimento idênticos ao de qualquer ser humano normal. Na concepção virginal, a natureza divina foi perfeitamente unida à natureza humana e esta, por sua vez, ficou sujeita às leis do desenvolvimento humano. Jesus se desenvolveu intelectualmente e emocionalmente. Ele pensava, raciocinava e se emocionava como todo ser humano normal. 50 anos após a ascensão, o velho apóstolo João ainda se lembrava de ter comido, sorrido, tocado e andado com Jesus nas praias da Galileia. Ele escreveu: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, verso de 1 ao 3. Dos 4 evangelhos, somente o de Lucas dá um resumo da infância de Jesus. Em Lucas 2,52 lemos: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. O crescimento em sabedoria destaca a sua educação e aprendizado durante a sua infância em Nazaré. Embora proveniente de uma família humilde, Jesus recebeu uma educação básica como qualquer outro menino judeu da época. Ele aprendeu a ler e a escrever, desenvolvendo-se intelectualmente. No entanto, a sabedoria mencionada aqui vai além do conhecimento acadêmico. Refere-se à sua profunda compreensão dos princípios divinos e à sua capacidade de resolver problemas com discernimento espiritual. O crescimento em estatura refere-se ao seu crescimento físico. Este versículo nos mostra que Jesus cresceu como toda criança normal cresce. Alimentada por comida e água, seu corpo não era sobre-humano e não tinha características especiais, diferente de qualquer ser humano normal. Era sujeito às leis normativas do desenvolvimento humano. O crescimento em graça para com Deus refere-se ao seu desenvolvimento espiritual. A cada dia o menino Jesus ia tomando conhecimento de sua natureza divina e de sua missão messiânica. Foi aos 12 anos de idade que ele teve o pleno conhecimento de sua identidade como Filho de Deus, como lemos. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Lucas 2, 46 a 51. O crescimento em graça para com os homens refere-se ao desenvolvimento de sua personalidade gentil, amável, capaz de atrair as pessoas para ouvir a mensagem do reino de Deus. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram: por que o não trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este. João 7, 45, 46. Jesus nunca cometeu injustiça, nunca discriminou, nunca maltratou, nunca omitiu a verdade. O seu crescimento social era evidente em sua empatia, compaixão e em seu amor incondicional para com todos. A Bíblia diz: e Jesus saindo,
viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos 6, verso 34. Ponto de número 1. A experiência humana no ministério de Jesus. Os debates com as autoridades religiosas. Jesus teve que enfrentar os vários grupos religiosos de seus dias. Os principais foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Os fariseus representavam a ala principal da religião judaica e eram os principais opositores de Jesus. Os saduceus também representavam uma facção dentro do judaísmo e eram inimigos mortais de Jesus. Os herodianos eram apoiadores de Herodes contra Roma. Eram a favor dos impostos e formaram um conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus. Jesus viu o engano religioso, a ambição e a falsidade dominando ambos os segmentos. Exortou-os duramente e jamais desceu ao nível deles. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Mateus 23:15. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Mateus 16:6. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Marcos 3, 5 e 6. Jesus exortou igualmente a todos ao arrependimento. Muitos membros dessas facções religiosas se converteram e se tornaram seus discípulos. A vida social e religiosa de Jesus. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Marcos 2, 15 a 17. Jesus aceitava convites para festas de casamento, para jantares na casa de estranhos e de amigos. O mestre tinha uma vida social normal. A escolha dos seus discípulos aconteceu num ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um quadro muito humano de Cristo, falando de amigos, vizinhos e parentes, como Zacarias e Isabel. Jesus interagia com as pessoas de todas as idades e classes sociais, independentemente de sua condição espiritual. Ele falou com os publicanos e pecadores, com jovens, com crianças e mulheres. Jesus recebia todos. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Características próprias do ser humano. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 2, 17 e 18. Jesus nasceu de mulher, gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Nasceu de uma virgem, porém o seu nascimento foi normal como o de qualquer bebê. A sua aparência física não era diferente dos demais homens de sua época. A mulher samaritana o reconheceu como sendo judeu sem acrescentar maiores detalhes. Ela disse: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? João 9,4. Jesus sentiu todas as necessidades humanas. Por exemplo, chorou, teve fome, teve sede, teve cansaço, teve sono, dormiu, sentiu dores e sofreu angústias e tristezas. O corpo da ressurreição. A primeira certeza que temos sobre o corpo da ressurreição de Jesus é que era um corpo real. A sua ressurreição
foi a ressurreição corporal, ou seja, não foi aparente nem espiritual, foi real e física. O mesmo corpo que expirou na cruz também se levantou dos mortos na manhã da ressurreição. Embora saibamos que havia algo novo e incompreensível na constituição do corpo da ressurreição, temos a certeza de que se tratava do mesmo corpo. Algo milagroso dava possibilidades de Jesus aparecer e desaparecer quando quisesse, ou de entrar no cenáculo com as portas fechadas. Também sabemos que o corpo da ressurreição permitia que Jesus comesse e bebesse com seus discípulos. Está escrito, e eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Lucas 24, 37 e 43. Se Jesus ainda se encontra com o mesmo corpo da ressurreição no céu, não sabemos. É um fato difícil de provar, de entender, visto que a Bíblia diz. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu. Qual terreno, tais são também os terrenos, e qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. 1 Coríntios 15, de 45 a 50. Quando o apóstolo João teve a visão do Cristo glorificado, no Apocalipse, não havia nenhum traço físico do Cristo terreno. Ao contrário, o Senhor Jesus Cristo estava revestido de suas prerrogativas divinas de rei, sacerdote, profeta e juiz. Não obstante, convém ressaltar que Cristo herdou a natureza humana para sempre. Esta experiência é inapagável. Ele a levou consigo para a eternidade, conforme lemos, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados, aos Hebreus 2,18. E também, porque não temos um sumo sacerdote para que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós em tudo, foi tentado, mas sem pecado, Hebreus 4,15. Estes dois textos nos asseguram que Cristo adquiriu a natureza humana na encarnação e que, agora mesmo, ele exerce o ofício de sacerdote celestial a nosso favor. E por conta dessa experiência com a humanidade, Cristo é o nosso perfeito e sumo sacerdote celestial que intercede por nós, que nos compreende, que nos ajuda, que sabe nossas limitações e que está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Ponto de número 2. As heresias que negam a humanidade de Jesus. Apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 e morreu em 391. Sua doutrina negava a perfeita humanidade de Cristo. Apolinário ensinava que as naturezas humana e divina não podiam coexistir na mesma pessoa. Ele acreditava que Jesus tinha um corpo e uma alma humanos, e isso o colocava em contato com o pecado. Usando a linguagem de Apolinário, ele dizia que o soma, no grego, e psique, que significa corpo e alma, de Jesus eram humanos, mas não o pneuma, que ele define como a alma espiritual, espiritualmente. Segundo Apolinário, o Logos teria ocupado o lugar da alma espiritual na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. O apolinarismo nega a impecabilidade de Cristo, nega que Jesus tivesse um espírito humano e, consequentemente, nega a expiação de Cristo ao negar sua perfeita humanidade. Reação da igreja. De acordo com a teologia bíblica, Jesus possuía um corpo plenamente humano, como já vimos em Lucas 24, 39 a 40,
Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Jesus também possuía uma alma humana, como lemos. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26, 38. E Jesus também possuía um espírito humano, como lemos em Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E ainda vale lembrar que o corpo humano de Jesus era totalmente igual ao nosso, menos no pecado. Conforme lemos, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para que ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo, aos Hebreus 2,17. Ainda lembramos que o seu sangue foi um sangue imaculado, conforme lemos, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, 1 Pedro 1, 18 e 19. Portanto, o apolinarismo foi declarado heresia no concílio da Calcedônia em 451. Monotelismo, defendido pelo patriarca Sérgio de Constantinopla, ensinava a ver em Cristo uma só vontade. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo da Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas, inconfundível de Cristo. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo uma heresia. Ficou reconhecido que Cristo possuía duas naturezas e, consequentemente, duas vontades, sendo que a sua vontade humana sempre esteve sujeita à vontade do Pai, conforme lemos. E apartou-se deles de um tiro de pedra e, pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 41 e 42. Ainda, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5,30. Portanto, aqui temos duas vontades, ou seja, havia a vontade da natureza humana e a vontade da natureza divina. O Senhor sujeitou o tempo inteiro a vontade humana a Deus o Pai. Ponto de número 3. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Contando com a fuga de José e Maria e Jesus, ainda bebê, para o Egito, podemos afirmar que Jesus só esteve em 3 lugares, contando o Egito, durante toda a sua vida terrena. Quais foram estes? Em Israel, sua terra natal e centro de suas atividades; na Fenícia, atual Líbano, por ocasião de seu encontro com a mulher Ciro-Fenícia, Mateus 15, 21. E segundo movimentos como Nova Era e grupos ocultistas, eles costumam ensinar erroneamente que Jesus esteve na Índia, e os mormons, por exemplo, declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nos apresenta Jesus como um judeu, residente em Israel, morador da cidade de Nazaré. Os evangelhos narram que Jesus percorria a cidade de Israel. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Mateus 4, 23 a 25. Jesus era visto como alguém da comunidade. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Lucas 4,16. Está claro pela Bíblia que Jesus não era nenhum estranho entre os moradores de Nazaré. Foi ali que Maria recebeu a visita do anjo Gabriel. Foi ali, naquela pequena vila, que Jesus foi criado. Nazaré situa-se na Galileia, a 150 quilômetros ao norte de Jerusalém, cerca de 25 quilômetros do mar da Galileia e 9 quilômetros a oeste do Monte Tabor.
Jesus morou ali por quase 30 anos, trabalhando com seu pai adotivo, José, na carpintaria, dentro de um ambiente 100% familiar. Quando chegou o tempo de dar início ao seu ministério público, saiu dali e começou a pregar e a ensinar com autoridade divina. Os seus sinais miraculosos chamaram a atenção de toda a nação, a ponto dos moradores de Nazaré não acreditarem que aquele era mesmo Jesus de Nazaré. A Bíblia diz, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos, Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Mateus 13, 54 a 56. Muitas vezes Maria, sua mãe e seus irmãos procuravam-no para falar com ele no meio da multidão e tinham grande dificuldade, como lemos. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Mateus 12, 46, 47. Portanto, tanto Jesus quanto a sua família eram plenamente conhecidos em sua comunidade. Vamos para a conclusão desta lição. Por que Cristo se fez homem? Nesta conclusão, responderemos a pergunta apresentando os 6 pontos fundamentais que destacam a importância e a necessidade da encarnação. São eles. Ponto de número 1. Jesus fez-se homem para ser o nosso representante legal. Adão foi o primeiro representante da raça humana. A sua desobediência foi imputada a todos os homens. Jesus, ao contrário, obedeceu a Deus em tudo e naquilo que Adão falhou, ele venceu. Portanto, Jesus fez-se homem para nos representar perante Deus. Pela sua obediência, fomos justificados. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5,19. 2. Jesus fez-se homem para ser o sacrifício substitutivo. Para se tornar o sacrifício substitutivo, Cristo tinha que se tornar como um de nós. Se não fosse plenamente humano, não poderia ter sido o antítipo dos sacrifícios transitórios do Antigo Testamento. Estes se repetiam constantemente, mas o sacrifício de Cristo foi feito uma só vez, a fim de estabelecer a justiça de Deus para sempre. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, aos Hebreus 9, 11 e 12. Terceiro, Jesus fez-se homem para ser o mediador entre Deus e os homens. Cristo tinha que ter necessariamente 2 naturezas, a divina e a humana, para ser o perfeito mediador entre nós e Deus. Sendo Deus, ele pode interceder junto ao Pai. Sendo homem, ele pode sentir nossas fraquezas e se compadecer de nós. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. 4. Jesus fez-se homem para revelar o Pai. Jamais poderíamos conhecer Deus em sua espiritualidade plena e elevada. Foi necessário que o Filho unigênito se fizesse carne para que o pudéssemos conhecê-lo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João capítulo 1, verso 18. Em Cristo, Deus fez-se homem e veio até nós e falou a nossa linguagem. Hoje podemos dizer que conhecemos a Deus. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? João 14, verso 8 e 9. Quinto, Jesus fez-se homem para derrotar Satanás. O primeiro homem, Adão, perdeu o direito de governar o planeta devido à desobediência. O segundo homem do céu, Jesus, veio para derrotar Satanás e recuperar o governo da terra. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo,
Hebreus capítulo 2, verso 14. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, 1 João 3, 8. E 6. Jesus fez-se homem para vencer a morte. Somente Cristo passou por esta vida sem pecar. Por isso a morte não pôde detê-lo no túmulo. A ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição dos santos. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 22. A morte permanece como um fato, porém o seu poder já foi aniquilado na cruz. Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1, 21. Brevemente, este último inimigo será totalmente aniquilado, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, 1 Coríntios 15, 25 e 26. E por fim a Bíblia diz, onde está a morte? O teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. Aqui chegamos ao término dessa lição com um brado triunfante. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno na tua vitória? Que Deus nos ajude a olhar firmemente para a revelação da Palavra de Deus, para que nós tenhamos uma fé perfeita no Senhor. Que Deus abençoe a todos meus queridos irmãos, seus alunos, sua sala de aula, sua igreja, seus pastores. Que Deus dê saúde espiritual para a igreja, que o Senhor fale a nossos corações pela revelação da sua palavra. Vamos concluir orando juntos mais uma vez. Onde você estiver, pare um pouquinho, curve a sua cabeça e vamos juntos pedir a bênção de Deus sobre nós. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te louvamos neste momento, Senhor, por todas as pessoas que estão juntos conosco neste estudo, nessa meditação, aprendendo a Tua Palavra, sendo com certeza tocados pelo poder da Tua Palavra e do Espírito Santo. Pai, obrigado porque o nosso espírito é vivificado por esta palavra, porque nós somos reavivados no Espírito quando ouvimos a doce e santa palavra do Senhor ecoar. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, tudo que somos e temos, pedindo a Tua bênção sobre nossas vidas, sobre nossas casas, nossas famílias. Abençoe nossos filhos, nossas crianças, nossos jovens. Abençoe nossos anciãos. Guarda e protege a Tua igreja na terra, os Teus servos e servas, pregadores, pastores, professores da escola dominical. Guarda, ilumina e guia todos no poder do Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra seja cristalina, seja, Senhor, nítida, profunda e transformadora na vida de todos os meus irmãos, na igreja, na casa do Senhor. Abençoe e guarde a todos em nome de Jesus. Te louvamos hoje e sempre e todos juntos podem dizer amém e amém.